Vamos lá, né, juntos. Vamos avançar um pouquinho. Quero mostrar para vocês a nossa plataforma, gente, e a nossa especialista, né, em CNV, que é a Indira Trindade, ela está aí nessa telinha. E vocês acessando por esse QR Code, vocês vão ter acesso a um trial. Para quem não tem conta ainda na plataforma da Spine, basta criar uma conta. É um trial gratuito, vocês vão conseguir assistir a primeira aula de todos os nossos cursos, são mais de 35 cursos EAD, e principalmente esse curso que a gente está lançando aqui hoje, que é o curso de comunicação não violenta, tá? Então fique aí à disposição, quem já tem conta, já sabe como entrar, já pode acessar aí o nosso novo curso, tá? Como que vai funcionar a nossa Masterclass? Eu vou ter uma primeira fala, eu vou trazer um resumo, né, dessas técnicas, o foco é a CNV, mas eu vou trazer de forma integrada outras técnicas potentes da comunicação. Esse é um diferencial da Spine, é um diferencial da plataforma da Spine de desenvolvimento de pessoas. A gente tem muitos cursos orientados para comunicação. E não é à toa, né? Porque a comunicação é a nossa forma de nos conectar, nossa forma de nos relacionarmos, né, com as outras pessoas e também de gerir, né, os negócios, né? Então, trazendo os resultados e comunicando bem os nossos projetos, as nossas iniciativas, as nossas prioridades. Então, por isso, nós vamos trazer a CNV integrada, a comunicação assertiva, a pirâmide da comunicação, ao storytelling e também as técnicas e práticas de feedback dentro das organizações. Logo depois que eu fizer essa introdução, a Priscila vai trazer a prática na VLI. Então, ela vai ter uma introdução também sobre como é que está aplicando, não só a CNV, como outras técnicas também de comunicação, dentro da realidade, os desafios e os resultados. Depois nós vamos fazer um pequeno debate, né? Eu e Priscila vamos interagir um pouquinho nós duas, e vamos abrir na sequência para vocês. Então, vocês já podem, ao longo aqui da nossa Masterclass, quem tiver, né, alguma pergunta, alguma curiosidade, vocês podem fazer pelo chat ou, se sentirem à vontade, abrir a câmera, interagir diretamente com a gente, vai ser um prazer aqui ao final. Tá bom? Então, nós estamos estimando aqui 1 hora e 15 em conjunto, para vocês se organizarem. Então, vamos lá começar, então, com um pouquinho da teoria, né, e dessas técnicas, né, e por que que a comunicação é importante, né, gente? A gente traz aqui todos os momentos, né, pensando no nosso dia a dia, nas organizações, que a gente precisa trabalhar a comunicação, e a comunicação, ela é uma competência transversal, né, principalmente quando a gente fala da liderança. Então, seja em palestras, reuniões de trabalho, contato com o cliente, momentos de venda, entrevistas, né, quando a gente está se posicionando no mercado de trabalho, nas reuniões familiares, nas relações interpessoais. Então, comunicação está presente em todo momento da nossa vida. Então, temos que trabalhar e, por isso, a gente se dedica muito aqui na Spine a melhorar, né, ajudar vocês a melhorar a competência de comunicação. Podemos seguir. Quando a gente fala de comunicação, está muito associado a gente, principalmente nas organizações, a gente construir uma coisa muito importante que é a credibilidade, né? Então, é não só o que a gente é, mas o que a gente parece ser, e uma coerência, né, entre o que a gente é e a forma como o outro nos percebe. E para isso, a gente tem que trabalhar muito forte a confiança e a comunicação assertiva. E eu vou trazer para vocês aqui 2 elementos da comunicação que muitas vezes a gente usa como sinônimos, mas que existe, né, uma leve diferença no conceito que faz toda a diferença quando a gente vai trabalhar a nossa comunicação. E esses conceitos são o convencimento e a persuasão. Né? Não sei se vocês já se atentaram, né, para a diferença que tem do significado e do sentido, né, do convencer e do sentido de persuadir. Então, quando a gente fala em convencimento, a gente fala de uma forma racional, né, de falar a razão do outro, buscando igualdade de pensamento. Mas a comunicação vai muito além disso, né? A comunicação, ela fala da persuasão e a gente traz muito a emoção, né, quando a gente fala da nossa comunicação. E o que a gente quer é levar o outro à ação, né? Então, é mudar comportamento, é fazer com que as pessoas se engajem, e por isso a gente tem que trabalhar esses 2 elementos, né, em termos de resultados de comunicação. Falar sim a razão, trazer os elementos racionais, objetivos, mas trabalhar também a nossa forma de nos conectar num nível mais emocional
porque é ele que vai realmente fazer a diferença e engajar a pessoa com, né, uma mudança de comportamento ou uma ação, tá? Podemos seguir. Quando a gente fala de persuasão, são 6 os fatores, né, que estão associados à persuasão. Então, eu quero chamar a atenção para a afinidade, porque tem muito a ver com CNV, e com a reciprocidade, que também tem muito a ver com a CNV. Então, quando nós formos trabalhar aqui os elementos, né, e o método da CNV, nós vamos colocar em prática aqui esses 2 fatores da persuasão. Também buscar o consenso, mostrar que a gente tem sim autoridade, né, e consistência nos nossos argumentos, né? Então, esses fatores, eles vão ser trabalhados também ao longo da nossa conversa, principalmente os 2 primeiros. Dentro da comunicação assertiva, tem uma autora, né, pesquisadora chamada Vera Martins, alguns de vocês já podem ter tido contato com essa escala, né, da assertividade, eu gosto muito, porque ela traz os 2 mundos, né? O mundo, quando a gente fala de comunicação violenta, é o mundo da agressividade. Então, é o mundo da individualidade, onde as pessoas impõem, né, muitas vezes, as suas falas, né, os seus desejos, e invadem sem medo, né, o território do outro. E é aqui que a gente tem que trabalhar, né, o outro lado, que é para equilibrar isso, que é o lado dentro da escala da assertividade. O outro extremo é a socialização, ou seja, a gente está sempre se submetendo aos desejos do outro, né? Então também não é tão positivo. Então, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é esse equilíbrio, que é o meio dessa escala. Então, a gente não aceitar, né, a agressividade, nem se comportar de forma agressiva, mas também não ir para o outro extremo dessa escala, que é a submissão, e a gente se calar muitas vezes, né? E muitas vezes um comportamento violento, agressivo, gera como resultado na equipe um outro comportamento submisso. A forma que a gente tem de quebrar isso é a gente conseguir ficar nesse meio, né, dessa escala, que é trabalhar a assertividade. A CNV é uma das formas que nos leva, né, para esse meio dessa escala, tá? Bom, o que não é CNV, né? Então, quando a gente começa a falar de uma teoria nova, é bom a gente olhar também para o que não é. Quando a gente fala de comunicação violenta, a gente não está falando de passividade, né, que está ligado àquela submissão daquela escala que a gente acabou de ver da Vera Martins. A gente não está falando de evitar conflito, pelo contrário, né, a gente trabalhar bem o conflito. Acho que a Priscila vai trazer muitos elementos da prática da VLI aqui. Também não é ser bonzinho e muito menos concordar com tudo. Então, CNV não passa por aí. Por onde passa a CNV? Né? Então, quais são os princípios, né, da CNV? Então, comunicação consciente. Então, a gente ter consciência da nossa comunicação, estabelecer uma conexão com o outro, né, com os outros com clareza, e ter uma estrutura, né, ter método, né, para a gente lidar com os conflitos que são tão presentes no nosso dia a dia, seja no nosso dia a dia pessoal, seja no nosso dia a dia profissional, sem a necessidade de romper relações. Então, assim, a CNV tem muito a ver com autenticidade, né? Então, a gente se expressar com autenticidade, com respeito e escutar, né, com empatia. Então, para que a gente possa lidar com esses conflitos, né, buscando a solução da melhor forma, sem rompimento das nossas relações, tá? Podemos seguir. O pai da CNV, para quem não conhece ainda a técnica, né, e está ouvindo aqui pela primeira vez, é Marshall Rosenberg, né? Então, ele é um psicólogo, é americano, ele é um seguidor de um dos grandes papas, né, da psicologia mais humanista, e ele nasceu e ele teve o convívio, né, a pessoa, para criar uma técnica tão poderosa como a CNV, ele tem que ter vivido na pele, né, e ele teve uma infância com um convívio, né, com questões raciais, ele era judeu, então muitos conflitos ele vivenciou, e ele desenvolveu dentro da psicologia e dentro dos seus estudos, das suas práticas, essa técnica que ele acabou levando para mediar grandes conflitos sociais
E hoje ele também, né, nos tempos, né, que ele estava atuando, né, ele também atuava como educador, levando essa técnica e disseminando essa técnica pelo mundo afora, né? Então, somos aqui seguidores de Marshall Rosenberg, né, dentro dessa prática aí de comportamento humano mais humanista, né, e mais positivista. Podemos seguir. Quais são os nossos 4 pilares, né? Então, eu vou trazer esses pilares através de um exemplo prático. Só que antes de trazer o exemplo prático, eu queria contar um pouco de uma história para vocês, até para já conectar um pouco a técnica da CNV com storytelling, né? Porque, para quem não conhece storytelling, de uma forma bem simples, é a gente trazer histórias reais, né? Quanto mais real, mais impacto ela traz, mas podem também ser histórias populares, né? Histórias que tenham uma mensagem e que ajude a fixar, né, a ideia que a gente está querendo passar. Então, nesse ponto aqui, eu pensei assim, poxa, qual história que eu posso contar e que pode fazer sentido, né, para quem está aqui com a gente nessa nossa aula, né? E inspirada pela minha turma de doutorado, né, na semana passada eu estava lá na Fundação Dom Cabral, tem alguns colegas que eu já vi que estão aqui, e por um professor que trabalha muito bem a gentileza, ele traz a comunicação com uma gentileza, assim, que é muito marcante, e ele foi até homenageado pela nossa turma, e o nosso colega que homenageou trouxe aquela expressão, né, que vocês devem conhecer, que é a gentileza gera gentileza, né? Como é importante a gente ter atitudes gentis no nosso dia a dia, porque isso traz também gentileza da outra parte. E aí eu fui pesquisar a história, né, por trás dessa expressão do gentileza gera gentileza, e tudo começa, né, para vocês entenderem de onde vem essa história, para quem não conhece, é lá de 1961, de um espetáculo num circo grande em Niterói, com mais de 3.000 espectadores que estavam ali naquele momento, naquele espetáculo, e houve um grande incêndio. Um incêndio que levou a vida de mais de 500 pessoas. E vocês imaginam num espetáculo de circo quantas crianças, quantas famílias estavam ali presentes. Então, mais de 300 crianças entre as vítimas, né? E aí a gente foi ver o que estava por trás desse incêndio, e ele tinha sido um incêndio criminoso. Então, assim, não foi um incêndio, né, um acidente. E por trás desse incêndio criminoso estava um ex-funcionário do circo que tinha sido demitido, e ele decide colocar fogo na lona, né, do circo, causando, né, essa grande tragédia, né. Então, por trás desse contexto, né, e nesse contexto que comove o Brasil todo, um empresário que né, morador do Rio de Janeiro, pequeno empresário do segmento de transportes, decide abandonar toda a sua vida, sua família, sua empresa e se dirige, né, ao local onde aconteceu essa tragédia e com né, um amor ao próximo, né, com grande gentileza e com grande acolhimento e assistência, se doando ali naquele momento, ele começa a acolher, né, os familiares e as pessoas que tinham vivido né, esse grande drama, né? E é dele, né? Ele que cunha essa expressão e ele fica depois conhecido como o profeta gentileza, né? Então, assim, me chamou muita atenção essa história, é uma expressão que eu já conhecia, não sabia o que estava por trás, e interessante a gente ver assim, né, o poder, né, do amor ao próximo, da gentileza, desse acolhimento e dessa prestação, né, de se colocar a serviço do outro, né. Então, acho que é uma história que encaixa bem aqui, né, antes da gente trazer a metodologia do Marshall Rosenberg. E aí, trazendo agora a metodologia, né? Ele foi muito feliz, né? Porque ele trouxe em 4 passos uma forma da gente aplicar essa comunicação não violenta no nosso dia a dia. E eu vou trazer o exemplo que eu imagino, né, Priscila com filhos pequenos, eu também com filhos adolescentes. Quantas vezes, né, Priscila, a gente deve se deparar com comunicações violentas, né, no nosso dia a dia, né? Eu tenho uma para compartilhar aqui que é a dificuldade de lidar com o celular, né, em casa e também no trabalho, né? Então, muitas vezes a gente se pega falando com os filhos assim, gente, pelo amor de Deus, sai desse celular, sai desse celular.
é uma comunicação violenta, né? E que a gente traz e que muitas vezes está presente no nosso dia a dia. Vamos tentar construir uma comunicação não violenta usando essa técnica para essa situação, né? Quando a gente quer que uma pessoa saia do celular, né? E esteja mais presente. Então, primeira etapa, observação sem julgamento. Vamos trazer agora para um ambiente organizacional, né? Só para fazer mais sentido aqui para o nosso mundo do trabalho. Então, vamos imaginar, nas 2 últimas reuniões, você ficou no celular durante toda a reunião, durante toda a apresentação. É a primeira etapa e é o grande desafio, você fazer uma observação sem julgamento, somente lendo o que está acontecendo. A segunda etapa é uma etapa importantíssima da CNV, que é você se vulnerabilizar e apresentar o seu sentimento, demonstrar o seu sentimento. Nesse exemplo, me sinto triste. Então, trazendo o sentimento da tristeza. Poderia ser a alegria, poderia ser a raiva, poderia ser o medo. Então, a gente expressar o nosso sentimento. Por quê? Porque eu preciso de você aqui presente. Então, trazendo uma necessidade, a necessidade da presença. E, por último, formulando um pedido, né? Então, você poderia, nas próximas reuniões, participar mais e compartilhar suas ideias com os colegas? E eu não preciso dizer que eu quero ele fora do celular. Então, o desafio da comunicação não violenta é a gente, no pedido, não formular exatamente a ação que a gente quer que a pessoa deixe de fazer, e sim formular um pedido que ele entenda o porquê, né, daquela mudança de comportamento. Então, nesse exemplo simples, a gente passa aí pelos 4 pilares da CNV, e a gente sabe que não é fácil, né, praticá-los no nosso dia a dia, mas ele é transformador. Daqui a pouco nós vamos ouvir um pouquinho aqui da realidade da VLI com a Priscila, né? Podemos seguir. Fechando a CNV, o pedido ele gera sempre abertura e a exigência gera sempre uma defesa, né? Então a pessoa reage se fechando e muitas vezes reforçando ainda mais aquele comportamento. Isso tem muito a ver com liderança, isso tem muito a ver com um tema muito atual, que é a segurança psicológica, né, dos times e das empresas, e com a dinâmica de funcionamento das equipes. Então, assim, quando a gente fala de exigência, do ponto de vista de liderança, a gente está usando autoridade, a gente está usando o poder do cargo, o poder da posição. Em casa, a gente está usando o poder da autoridade, do pai, da mãe. E quando a gente faz um pedido, a gente gera abertura, né? Porque a gente consegue contextualizar, demonstrar, né, o que está por trás daquele pedido e, o principal, o nosso sentimento, né, em relação ao que está acontecendo. Então, CNV, do ponto de vista de abertura, era isso que a gente queria trazer. E agora nós vamos contextualizar com a pirâmide, porque inclusive o treinamento que a gente deu na VLI, já demos várias turmas na VLI, a turma do jurídico foi uma das últimas, né? Depois dela só teve a turma da estratégia. É uma forma da gente trazer a CNV, mas também trazer uma comunicação mais executiva, né? Que no ambiente de negócios a gente também precisa integrar a CNV com outras técnicas. E aqui a gente traz esse desafio, né, da liderança, que precisa estar sempre argumentando ideia, defendendo projeto, apresentando resultado. Então, aqui, a CNV sozinha, talvez ela não alcance, né, esse desafio, e a gente traz aqui a pirâmide da comunicação como uma outra técnica que pode ser integrada. Para quem não conhece, a Bárbara Minto é autora dessa técnica. A gente tem esse curso na nossa plataforma também, e ele está lá de uma forma bem didática, e esse é o livro principal, né, da técnica, para quem tiver interesse em aprofundar. Podemos seguir. De uma forma bem lúdica, né? O que é a pirâmide da comunicação? Olha só esse e-mail, né? Então, é um e-mail de 2 pessoas dentro da mesma equipe, da mesma empresa, e uma forma de comunicação que a gente chama dos fatos para a conclusão. Então, Carlos, você está vendo a crise, continua atuando da mesma forma, sua equipe está se espelhando no seu comportamento passivo. Então, um e-mail longo, narrativo, dos fatos para a conclusão. Essa é a forma mais usual que a gente vê no dia a dia das organizações. Com a técnica da pirâmide, olha como que fica esse mesmo e-mail. Carlos, seja mais proativo. As razões são as seguintes. Pá, pá, pá. Então, é a assertividade e a grande mensagem sendo colocada logo no início da nossa comunicação. De uma forma
visual, a pirâmide está na próxima tela, onde a gente vai sempre colocar no topo da pirâmide a mensagem, que é o seja mais proativo, e no nível abaixo, o que sustenta essa mensagem. Nesse caso, as 3 razões, os 3 comportamentos que estavam sendo pontuados e que precisariam ser mudados para que ele fosse mais proativo. Aqui a gente está vendo uma pirâmide quase que de um feedback, né? Podemos seguir. Dentro da pirâmide, aqui nós não vamos falar de toda a técnica, mas eu selecionei um ponto, que é o ponto que eu considero assim, crítico, né, da aplicação dessa técnica no nosso dia a dia, que é a análise do público-alvo. Então, analisar o seu público-alvo, analise seu público-alvo, é o nosso primeiro passo. E muitas vezes a gente não faz essa leitura do público na hora de construir as nossas comunicações, as nossas apresentações. Então, vou dar aqui um ponto que eu considero que é um ponto coração da técnica para vocês pensarem, né? Então, olha só, o que a técnica nos traz, isso é um aprendizado que faz toda a diferença, né? Se a gente tem um público que é favorável ao que a gente tem para dizer, o que a técnica nos orienta é, coloque a sua mensagem principal logo no início da sua comunicação. Não espere toda a apresentação, 20, 30 minutos, para você trazer a sua conclusão. Então, é quase que a sua conclusão ou a sua recomendação no início da apresentação. Isso se o público for favorável. Se o público for resistente, aí sim nós vamos usar uma técnica para convencer e deixamos a mensagem lá no final. No nosso treinamento, a gente vai falar de indução, de dedução, então tem as técnicas da lógica que podem ser usadas aqui para construir as pirâmides completas, mas aqui nós vamos deixar só esse ponto de reflexão que é, sempre conheça o seu público e traga a mensagem principal logo no início, se ele for favorável. E depois construa a sua pirâmide com vários níveis, podemos ter 2, 3, quantos níveis forem necessários, para trazer toda a sustentação que você precisa para a sua comunicação. Então, essa é uma comunicação bastante executiva. E aí eu fecho essa introdução para passar para a Priscila, para ela trazer um pouco do mundo prático, né, como é que está sendo aplicado tudo isso, com essa reflexão, né, que a qualidade dos nossos resultados está diretamente ligada à qualidade das nossas conversas, da nossa comunicação, dessa nossa competência tão importante, que é a comunicação. Então, convidei a Priscila para complementar, enriquecer, né, trazer profundidade com a prática, né, Priscila? Isso aí. Pessoal, fica à vontade aqui para interagir com a gente. Eu adoro essa conexão em que a gente consegue ver o rostinho de vocês, né? Então, fiquem à vontade aqui para contribuir aqui nas nossas falas. Bom, o que queria trazer aqui para vocês, né? Como eu disse, né, eu atuo hoje no jurídico, eu sou responsável pelo contencioso, consultivo, contratos, então eu lido com conflito o tempo inteiro, né? Esse que é a minha atuação diária. E aqui tem na atuação jurídica, né, tem um desafio, né, aqui adicional, porque a área jurídica muitas vezes é aquela área que precisa dizer o não, que precisa impor alguns limites, que precisa apontar alguns riscos, e isso por si só gera um afastamento das áreas de negócio. Então, o que eu me atentei mais e quis aprofundar cada vez mais na questão da comunicação não violenta e na comunicação assertiva no geral. Eu tenho o hábito de conversar com os meus clientes internos para entender a percepção deles nas nossas atuações e sempre recebi ali muitos feedbacks positivos, mas em algum momento ali alguns clientes internos trouxe a percepção de que se sentiam confortáveis ali com os direcionamentos que eram dados pelos jurídicos, mas em alguns momentos não sentiam que o jurídico ali, ele era um parceiro do negócio, que ele realmente estava viabilizando o negócio da companhia. Isso me trouxe um incômodo muito grande, porque eu acompanho de perto aqui meu time, eu tenho um time sensacional, que é brilhante tecnicamente. Eu falava, mas não é possível, como que meu time aqui, que está dando um parecer extremamente técnico, com muita profundidade, um time extremamente engajado, mas não está tendo essa percepção dos meus clientes internos que realmente somos parceiros do negócio, né? Que nós estamos viabilizando o negócio. E aí, aprofundando, né? Conversando, né? Cada vez mais ali com os meus clientes internos e com o meu time, né? O que ficou claro ali para mim
foi justamente que muitas das vezes a gente dava um parecer ali que às vezes era negativo, e o como isso chegava para o meu cliente interno, ele chegava de uma forma negativa, ele não recepcionava ali isso como algo que estava agregando, porque muitas vezes via sem contexto, sem uma profundidade, uma análise ali do contexto como um todo. E aí, numa conversa com a Paula, eu trouxe um pouco dessa minha dor. Falei, olha, Paula, eu tenho um time que é extremamente engajado, que é brilhante tecnicamente, e em alguns momentos ele não está sendo percebido como parceiro do negócio. E para mim, um jurídico estratégia é aquele que vai proteger a companhia, né, o nosso principal ali, que é alicerce, e com certeza que viabilizar o negócio. Não tem como a gente desassociar essas frentes. E eu precisava que o cliente interno enxergasse isso no jurídico para que ele pudesse me procurar e eu ser efetivo e atuar de forma cada vez mais preventiva, estratégica. E aí, numa conversa com a Paula, ela falou: eu acho que eu posso te ajudar. A gente tem aqui um treinamento que faz muito sentido. E aí eu trouxe muito da questão do juridiquês, né? Então, não sei se temos advogados aqui conosco, mas nós fomos treinados para falar de uma forma muito robusta, né? E para demonstrar ali alguma certa autoridade, mas isso no mundo corporativo é péssimo, porque isso cada vez nos afasta, né, mais o nosso cliente interno. E aí a gente trabalhou, né, nessa estruturação desse treinamento, de como a gente poderia aproximar mais o cliente, como que ele poderia ver mais valor aqui no time, porque a técnica, a profundidade, o engajamento, isso já estava posto, né? Então, nós trabalhamos muito a essas frentes, especialmente da comunicação não violenta e da pirâmide da comunicação. E o que foi a grande virada, né? Então, como eu disse, eu escutei de alguns clientes internos que entendia a área jurídica ali como a não viabilizadora em alguns momentos, que muitas das vezes, porque existe toda uma governança de aprovação de algumas questões. Então, achava que não agregava valor passar pelo jurídico, porque ele era só uma questão burocrática, né, que a gente não trazia uma visão para além do que estava solicitando. E a gente começou a trabalhar especialmente aqui com a escuta ativa. Parece básico, né? Mas é uma questão difícil, assim. Como eu disse, que o advogado ele é treinado, né, porque a comunicação não violenta, como a Paula trouxe, ele subtende-se que não tem julgamento, porque quando você lê ali comunicação não violenta, você pensa, o violento é o gritar, o violento é fazer alguma ofensa, é uma agressão explícita, e não, o violento é o julgamento, é você ali garantir alguma questão de exigência, alguma crítica, culpabilização. E dentro, né, da formação jurídica, é tudo que a gente aprende. É julgar, é criticar, é ter uma defesa ali de um ponto específico. Então, como que eu consegui desconstruir isso que é inerente ali à atividade para agregar mais valor ainda, né, para a companhia? Então, a gente trabalhou muito a escuta ativa. E a escuta ativa é para além ali do que está sendo colocado pelo meu cliente interno. Eu tenho que entender o contexto como um todo. Então, muitas das vezes, chegava uma demanda e eu simplesmente falava não, porque eu não entendia o contexto. E aí a ideia aqui é não falar o não pelo não. Nós precisamos viabilizar. Tá bom, não dá para fazer A que você está pedindo, mas quem sabe o B? Então, quando você tem escutativo, você está aberto para compreender o contexto, você consegue trazer profundidade e trazer soluções diferentes do que está sendo posto ali, que muitas das vezes o jurídico precisaria dar uma negativa mesmo para proteger o negócio, mas teria um plano B, e é isso que a gente precisou trabalhar, que é essa escuta ativa, justamente para a gente conseguir ser esse viabilizador. Uma outra questão também que a gente desmistificou muito, porque o jurídico, muitas das vezes, precisa ser aquela área que vai ter a firmeza, né, que de alguma forma vai dar um direcionamento extremamente firme ali para garantir a proteção da companhia, mas isso não quer dizer que a gente não pode ser flexível. Então, firmeza sem a rigidez. Porque eu tenho que ser firme, eu tenho que dar um direcionamento assertivo, mas eu posso buscar junto com essa área, através da escuta ativa, qual que seria o plano B? O que a gente pode fazer para viabilizar? Né? Então, é justamente a gente buscar essa flexibilização, esse olhar ali para a assunção de algum risco. Né? A área jurídica, como ela tem um conhecimento aqui, né, dos principais riscos, faz sentido a gente tomar alguns riscos e a área jurídica é a área que vai conseguir suportar melhor essas decisões. Né? De novo, a Paula trouxe um pouco aqui da questão de ter conversas difíceis, do desconforto. Isso vai manter, isso sempre vai ter no universo corporativo. Mas como que você tem essas conversas difíceis de uma forma mais humanizada?
é através da escuta, é você realmente buscar viabilizar ali qual que é a demanda efetiva do cliente, né? E um outro ponto que a gente trabalhou fortemente com esse education, né, com esse reforço, né, dessa frente de comunicação aqui, foi que quem tem essa competência instalada de uma forma efetiva, ela ali tem um grande diferencial competitivo dentro da companhia, é uma competência, um skill realmente diferenciado aqui perante os colegas. E o mais legal, né, que a gente consegue aqui já medir grandes resultados a partir dessa atuação que eu comentei aqui com vocês. Então, o que a gente já percebeu e já conseguiu medir? Uma maior confiança das áreas de negócio. O que é o principal indicador aqui? Que a gente mede, né, a quantidade de demandas que a gente recebe. Em um ano, a gente teve um aumento de 50% das demandas. Então, as áreas de negócio nos procuraram 50% de vezes mais. Então, se a gente tinha 1.000 demandas, em um ano a gente passou a ter 1.500. Por que as áreas passaram a me procurar mais? Porque elas entenderam que aqui elas eram ouvidas e a gente viabilizava o negócio, ela viu valor em nos procurar. Porque a área pode, de alguma forma, burlar o sistema e não passar pelo jurídico. Então, a gente percebeu que isso mudou. Por quê? Porque elas passaram a nos procurar de forma preventiva, que é o mais legal, como eu disse, na minha visão jurídica, tem que ser aquela área que vai garantir a proteção da companhia. Então, se eu atuo antes da materialização do risco, o ganho que eu estou trazendo para a companhia é exponencial, porque eu vou estar evitando aqui um risco à reputação, um risco financeiro. Então, aqui a gente vê um resultado efetivo, porque a gente vê essa redução da materialização dos riscos e a procura das áreas de negócio de uma forma muito antecipada. Por que eles estão vindo de forma antecipada? Porque eles confiam mais na gente. E por que eles passaram a confiar mais? Porque eles identificaram valor justamente por essa escutativa, por esse cuidado em entender todo o contexto, né? E então a gente tem cada vez mais uma inteligência de aproximação das áreas internas. A gente identificou uma redução de retrabalho, porque muitas das vezes as demandas chegavam e ficavam idas e vindas, porque vinha de uma forma muito crua, justamente porque, às vezes, a gente não parava ali, aprofundava no contexto, nessa escutativa. Então, a partir do momento que vem uma vez, eu aprofundo na escutativa, no entendimento do contexto, a gente responde uma vez só e evita esse vai e vem. Então, reduz até o trabalho do time, esse trabalho que é mais operacional e menos estratégico. A gente tem uma melhor qualidade decisória, porque, entendendo o contexto, muitas das vezes a gente percebia, o cliente vinha com uma demanda, e na hora que você ia aprofundar, o que ele tinha posto ali de necessidade, não necessariamente era aquilo, né? Ele nem sabia reportar exatamente o que ele queria. Então, você entendendo o contexto, a gente conseguia ver todas as nuances e aí sim trazer uma decisão muito mais estratégica, de uma forma definitiva aqui para a companhia. Então, isso realmente resguarda muito mais a companhia. E o legal também de outro indicador, a gente tem o NPS para avaliar aqui como as áreas internas enxergam o jurídico. Então, no início do ano passado, a gente tinha um NPS que não era ruim, de avaliação de aproximadamente 80%, e no final do ano a gente mediu novamente, a gente teve ali uma avaliação de aproximadamente 90%. Então, teve inclusive uma visibilidade positiva aí das áreas de negócio, né? 100% das áreas aqui nos avaliaram. Então, o que eu tenho aqui de resumo para compartilhar com vocês aqui nessa primeira parte, né, que a CNV não reduziu firmeza, que era um receio, né, muito grande, que o jurídico precisa garantir essa firmeza, e tinha um entendimento que talvez a firmeza e a empatia não poderia andar junto, e a gente entendeu que, pelo contrário, né, isso reduziu desgastes necessários e realmente ampliou a capacidade de gerar valor para a companhia, né, que é o que a gente precisa aqui dentro do mundo corporativo. Então, é isso, Paula, eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito bom, Priscila. Eu queria chamar a atenção de todo mundo, Cláudia, se puder deixar a pirâmide mais um minutinho, só para eu fazer um comentário, que a Priscila, não sei se vocês perceberam, gente, que ela trouxe toda a fala dela da aplicação prática da VLI, usando uma única tela e a ferramenta da pirâmide aplicada com maestria, né? Então, a gente fica feliz quando a gente vê que vocês realmente levam para o dia a dia, né? A técnica da pirâmide está aí colocada. A mensagem principal está lá em cima, ó, a comunicação não violenta humaniza relações sem perder firmeza. E olha aí os 3 argumentos, né, os 3 momentos, né, o antes, a transformação e o resultado. E ela reforçou a mensagem principal embaixo novamente.
que é a questão da firmeza e reduzir os desgastes necessários e aumentou a capacidade de gerar valor. Então, com maestria está aí as duas técnicas integradas, então, muito bem. Fazer um E adendo aqui, Paula, falando sim, até sobre a pirâmide, né, sim, da comunicação. Eu posso dizer para vocês que a gente conseguiu, eu sei que provavelmente a grande maioria aqui está no mundo corporativo e a questão de budget, de orçamento é extremamente complexo para todas as áreas. Então, para a gente aprovar novos projetos, né, a pirâmide de comunicação ela é extremamente estratégica aqui para a gente conseguir essas aprovações. Então, isso melhorou muito os nossos resultados aqui de validação de projetos também. legal, muito bom, Priscila. Vamos caminhar para o nosso debate. Eu já vou pedir, né, para quem está aqui participando, se quiser já ir pensando em uma pergunta, duas para fazer no final, nós vamos abrir, podem fazer no chat, podem depois abrir a câmera da forma como vocês acharem melhor. Eu vou começar com algumas perguntas para a Priscila, né, e na sequência a gente abre com vocês. Então, Priscila, primeira pergunta, né? A área jurídica, como você mesma trouxe, precisa dizer muitos nãos, né, para outras áreas, né, faz parte, né, do papel da área jurídica nas organizações. Como que você tem dito esse não após o curso da CNV de uma forma não violenta? Como é que você tem feito essa aplicação de uma forma não violenta? Vamos lá, né? Assim, é extremamente desafiador, né? Como eu disse aqui, a área jurídica é a área que precisa dizer muitos nãos e isso acaba afastando mesmo. Só que quando, como eu disse ali no início, né? Como você escuta a área de forma ativa e vê realmente qual é a necessidade dessa área, o que que ela está buscando solucionar, né? Você vai entender todo o contexto e você vai conseguir ali agregar muito mais. E talvez você não vai fazer o que. Vai ter que falar um não ali, né? Mas o não inicial ele muda, porque você vai trazer ali uma oportunidade de um plano B. Né? Então, o que, que eu percebo aqui? Que não tem como fugir, né, de aprofundar no contexto e entender efetivamente qual é a necessidade da área mesmo, né? Porque ali você vai tentar buscar soluções junto com a área. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, é muito comum no mundo corporativo ter essa atuação em silo. Né? Então, no jurídico, por exemplo, é muito comum ter uma questão impositiva. Avaliei a lei, avaliei o contrato, é isso e ponto. Não, peraí, qual é o contexto? O que que você está tentando viabilizar? Tá bom, aqui tem um risco, dessa forma não dá para fazer. Mas a gente consegue fazer de outra forma, mitigando um pouco mais o risco. Então, é aprofundar mesmo na necessidade da área, ouvir, e às vezes você vai falar o não, mas a pessoa vai conseguir entender melhor esse não. Né? Então, para mim, é um dos grandes aprendizados da CNV que a firmeza não precisa ser acompanhada de rigidez ou afastamento. Eu tenho que ali ouvir, buscar trazer ali alguma solução, né? E eu percebi que nesse formato a gente tem uma melhor relação com as áreas, melhorou essa relação e melhorou o resultado da companhia, porque a partir do momento que você entende o contexto, você consegue atuar de forma muito mais preventiva e trazer uma solução definitiva ali para o negócio, né? Então a gente começou a trabalhar muito aqui, entender mais a forma como não chega importa tanto como o conteúdo. Então, por isso que você precisa ouvir, você tem que ter empatia, você tem que entender a outra parte, né? Então, a gente buscou fazer muito aqui, compreender qual a necessidade que aquela área está tentando atender e junto construirmos uma solução. E aí, né, muitas vezes parece, estou gastando mais tempo. De forma nenhuma. Aqui eu estou excluindo, né, possíveis desconfortos e retrabalhos que poderiam acontecer. Então, acho que, de forma bem resumida aqui, é escutativa e entender qual é a necessidade ali da área, de uma forma bem intencional, né, e de uma forma muito próxima. Legal. Me chamou muita atenção lá na sua pirâmide aquele dado de 50% a mais de demandas consultivas, né, do jurídico. Uhum. Você também associa um pouco essa mudança de postura para uma postura mais propositiva a essa melhoria da competência de comunicação? Com certeza, não tenho dúvida que isso vira a chave. Por quê? Porque isso cria confiança. Então, a partir do momento que você cria confiança, as áreas entendem que elas podem te procurar e que você, de alguma forma, vai viabilizar a demanda dela.
né? Então, não tenho dúvida que isso foi decorrente da confiança que aumentou e a procura, né, automaticamente ali também aumentou. Que bom. A gente vê muito no mundo do RH, né, o grande desafio do RH é ele atuar mais como um parceiro estratégico do negócio. E eu vi que você usou essa expressão também, né? O jurídico é hoje mais visto como um parceiro estratégico do negócio. Fala um pouquinho mais sobre isso e como que a comunicação também contribuiu para vocês, né, se posicionarem como um parceiro mais estratégico dentro da VLI, né? Eu entendo que a comunicação ela nos ajuda muito nessa proximidade da área do negócio, porque quando o profissional tem que ser extremamente curioso, não dá simplesmente para eu vir aqui e apontar os riscos, apontar aqui alguns limites que precisa ser adotado conforme legislação, regulamentação. Eu preciso entender o negócio e aí sim trazer as possíveis soluções com mitigação de risco. Então, eu acho que a partir do momento que você tem a confiança da área, você consegue se aproximar ali, você tem uma atuação muito mais estratégica, porque você vai conhecer o negócio, vai ter profundidade, e aí sim você consegue aqui construir em conjunto com a área cliente. Legal. É muito comum, né, no ambiente corporativo, principalmente em momentos de tensão, a gente estava falando há pouco, né, como que são desafiadores, né, quando a gente tem eventos críticos, eventos de segurança, momentos que tiram todo mundo, né, de uma situação normal, né, os nervos ficam assim aflorados, né, e aí é muito comum acusação, crítica, achar culpados, né. Como que você tem trabalhado esse tipo de pressão, né, esse tipo de contexto e usando a técnica da comunicação não violenta, né? Assim, especialmente em um ambiente corporativo de alta pressão, né, que eu atuo hoje, especialmente uma área, né, que é uma empresa operacional, na área jurídica, existe uma crença muito forte que comunicação empática pode ser confundida com ausência de firmeza ou perda de eficiência, que é o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Então, o que eu acho é que, assim, a gente precisou quebrar esse paradigma primeiro, né, desconstruir isso, porque diante desses eventos, né, o time também ele precisava querer atuar aqui com comunicação não violenta, com uma atuação mais empática e ver valor nisso. Então, né, então tinha uma certa resistência aqui que a CNV pudesse reduzir a objetividade ou firmeza, o receio de perda de eficiência, né? Então, o que eu entendo, né, que a CNV ela não vai eliminar conversas difíceis, né? Ela melhora a qualidade dessas conversas e, consequentemente, melhora também a qualidade da decisão, da relação e da execução. Então, assim, eu não tenho dúvida que continuamos tendo que lidar aqui com conflito, como que eu disse, né? Vamos manter os desconfortos, as urgências, as frustrações, a pressão e tomada de decisão dura. O que mudou foi a forma como conduzimos isso, né? Então, assim, uma das estratégias mais importantes foi justamente ajudar o time aqui a enxergar o valor estratégico na escuta e no acolhimento da demanda. Então, no começo, muitas pessoas tinham a percepção de que aprofundar na conversa ou investir mais tempo entendendo a necessidade da área poderia reduzir a produtividade. Né? Mas percebemos exatamente o contrário. Quando entendemos melhor o contexto, a real necessidade por trás da demanda e a pressão daquela área, nós ganhamos assertividade. E isso reduz retrabalho, desalinhamento e desgaste, né? Então, isso gera um ganho enorme de eficiência e também de percepção de valor, que era a minha grande dor aqui no início, como eu trouxe para vocês, porque as áreas passaram a perceber o jurídico não apenas como uma área burocrática ou de controle, mas como uma área que efetivamente contribui para o resultado da companhia, né? Outra frente importante foi investir muito no education, como eu disse, né? O desenvolvimento do time. A gente não trata a CNV aqui como algo abstrato, apenas comportamental, né? Transformamos isso em desenvolvimento do time, né? Para que todos estejam aderentes aqui na qualidade da comunicação, na estratégia do relacionamento com o negócio. Trabalhamos ferramentas práticas, né? Como sustentar conversas difíceis, porque todas as áreas, eu estou trazendo um pouquinho do meu universo jurídico, mas eu tenho certeza, né, que todas as áreas aí precisam trabalhar fortemente, né, com conversa difícil, como escutar sem entrar imediatamente em defesa. Você falou muito ali sobre a questão do julgamento, do sentimento, né? Como trazer limite sem afastamento, porque eu vou ter que trazer limite, mas como é que eu faço isso, né, sem afastar? Como fazer perguntas melhores, como gerar clareza nessas interações, né?
e ao mesmo tempo, né, a gente estruturou melhor nossa gestão através de KPIs, aqui, indicadores, definição de prioridades, que também era importante dar segurança ao time sobre onde deveríamos investir energia, né, e como utilizar melhor o nosso tempo, né, e sim, isso foi fundamental. Porque quando as pessoas entendem a prioridade, tem clareza de direcionamento, consegue perceber, né, o resultado positivo na relação com o negócio, o engajamento cresce muito. Então, o exemplo simbólico que eu trouxe, você comentou, né, que é esse aumento de 50% das demandas consultivas, né, isso é um dado muito representativo aqui para a gente, que demonstra essa confiança, né. Sim. Então, para mim, um grande gatilho do engajamento aqui foi demonstrar que a CNV não reduz performance, ela aumenta a maturidade relacional, melhora a qualidade decisória e fortalece o papel estratégico aqui do jurídico dentro da VLI. Muito bom. Esse primeiro passo, né, da metodologia da CNV, tanto o autor, né, da técnica como os outros estudiosos trazem que é o maior desafio, né, o observar sem julgamento. E é muito comum a gente ver as pessoas usando os generalizadores, né? Então, assim, o sempre, o nunca, o tudo, ou nada, né? Voltando lá no meu exemplo, né? Você está sempre no celular, você está sempre desatento. Então, assim, o quanto que isso já traz um julgamento e que a gente tem que aprender a, né, deixar de usar, né, essas generalizações o tempo todo. Você tem algum exemplo, lembra de alguma situação onde isso foi uma virada de chave, assim, dentro do time do jurídico ou com alguma área cliente? Porque isso é muito comum, né? O generalizador, ele traz um julgamento imediato, né? Ah, sim, nós temos alguns exemplos aqui, porque, assim, como eu disse, né, a gente estudou 5 anos, né, direito, o direcionamento sempre foi nesse sentido ali, de alguma forma, ter o certo e o errado, né, para a gente fazer a defesa de um. Então, como é que você entra neste consenso? Como é que você fala de uma forma que, né, a gente não está julgando e tendo alguma atuação ali de exigência da esfera jurídica aqui? Então, o que já aconteceu aqui, né, foi um e-mail, posso trazer um exemplo, né, assim, descaracterizado, em que a gente precisava notificar que um fornecedor, um parceiro, em que realmente houve um descumprimento por parte dele numa questão de entrega de documentação e tudo. E aí, o e-mail foi de uma forma mais agressiva, né? Teve uma atuação nesse formato você descumpriu e tudo, e a gente teve aqui uma devolutiva do fornecedor muito mais negativa, não tendo a parceria que a gente esperava ali, e em contrapartida, né, a gente teve aqui já interação, desde então, né, a gente tem tido uma interação aqui de como construir junto ali com o parceiro, com a outra parte, algo que não foi legal, sem esse julgamento, entender o contexto. Por que atrasou? Como eu posso te ajudar? Porque se eu simplesmente faço e-mail com julgamento, eu não vou resolver meu problema, o documento não vai chegar aqui. Então, como é que eu construo junto? Então, em vez de, olha, aconteceu essa demora, eu preciso disso, a questão do sentimento, porque isso está impactando aqui o meu cronograma. Como que a gente resolve isso junto? Eu posso ajudar de alguma forma e tudo? Porque aí isso eu vou o quê? Viabilizar o que eu preciso para a companhia. No primeiro exemplo, eu simplesmente estava ali notificando, depois vou pedir uma penalidade, tudo, mas não resolvi o problema, né? Então, eu acho que esse é um exemplo aqui um pouco simples, Perfeito. né? Mas que eu acho que dá Perfeito. para conectar com a realidade aí de vocês. Muito bem. Bom, eu acho que a gente já explorou bastante, né? Vamos ver se o público tem aí algumas perguntas. Enquanto vocês se organizam, gente, fiquem à vontade. Quem quiser abrir a câmera, eu vou trazer um pequeno exemplo de uma gentileza, porque além das perguntas, eu queria que a gente fechasse essa nossa masterclass compartilhando gentilezas do nosso dia a dia. E aí eu vou trazer uma, né? Minha filha estuda numa escola italiana, a gente convive muito com a cultura italiana. Não sei se vocês já vivenciaram, né, uma tradição, né, do café sospeso em italiano, o café suspenso, que você vai numa cafeteria, é muito comum lá na Itália. Essa tradição ela veio de Nápoles. A pessoa toma um café e ela paga por dois, para que a próxima pessoa que sente naquela mesa receba essa gentileza de ter um café, né? Aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte também já vi essa prática acontecendo. E como que a gente sai ali tocado, né, por um gesto tão simples, né? E como que isso mexe com a gente, transforma o nosso dia, transforma a nossa noite.
Então, queria também aproveitar para não só perguntas, mas se a gente puder também compartilhar práticas, né, que tornam, né, o nosso dia a dia, seja nas organizações, seja na vida pessoal, mais leves, né? E compartilhando com vocês, assim, a gente trabalha muito aqui desenvolvimento de competências, não só da comunicação. Me vem à mente aqui duas competências de empresas diferentes que trazem elementos dessa comunicação não violenta. Uma empresa que definiu a sua competência de liderança como uma liderança leve e inspiradora. Eu lembro do fundador, era uma empresa familiar, explicando por que ele queria uma liderança leve. Tinha tudo a ver com a CNV, né, com a prática desse conceito da CNV no dia a dia da organização dele. E uma outra empresa mais recente que está redefinindo seu modelo de competências e a gente está levando, né, uma competência de comunicação respeitosa. Então, assim, levar a comunicação com respeito, né, nas relações do dia a dia dessa organização. Então, muitas vezes, quando a gente define também a competência, como a gente consegue depois desenvolver isso, né, transformar os comportamentos, e aí tem que ser com atitudes, com práticas, com exemplos. Então, convido vocês, estou vendo muitas carinhas aqui que atuam no Recursos Humanos, né? Cris Prado, Adriana, Menilde, quem tiver boas práticas aí para compartilhar, fiquem à vontade, que eu acho que só enriquece a nossa conversa aqui. Ou perguntas, né, para Priscila, sei que tem advogados aqui também. Cris Prado. Vamos lá. Fica à vontade, Pronto, Cris. já abri o microfone. Tudo bem, Paula? Tudo bem, prazer te ver. Muito obrigada, Prazer. eu também. Minha pergunta é assim, dá para aplicar a teoria, a metodologia, quando, por exemplo, um gestor é desafiado, é desautorizado, ou numa apresentação, ou num feedback, onde a situação é de saia justa? Olha, eu acredito que sempre dá para aplicar, né? Tudo depende da competência de quem está do outro lado, né? Eu acho que tanto em feedback, né, seja você dando ou você recebendo, é um dos momentos que eu acho que a CNV mais se aplica. Agora, claro que vai exigir da pessoa um equilíbrio emocional, né, até uma certa frieza, né, para conseguir não deixar aquela emoção subir, ele reagir, né, de pronto, né, Cris? Quantas vezes as pessoas reagem de pronto e muitas vezes aí com agressividade, né, pensando naquela escala da Vera Martins lá, e vem a emoção muito forte, vem a agressividade. Então, eu acho que, primeiro, ter a técnica, eu brinco quando é uma técnica nova, a gente é igual andar de bicicleta, né? Então, ter esses 4 passos na cabeça é super importante, mas mais importante é a gente praticar, para quando a gente vê, a gente já está fazendo sem nem perceber que nós estamos ali na observação, no sentimento, na necessidade, né, e no pedido. Mas, assim, no primeiro momento, conhecer a técnica, conseguir fazer esse equilíbrio, né, segurar, né, a emoção, e depois aí, praticando, eu acho que vai ficando mais natural, né, eu vejo como possível, sim. Não sei, Priscila. A hierarquia, essa estrutura, você acha que se aplica, se for bem adaptada, com controle emocional, é possível? Sim, acho que Legal. sim. Não sei se Priscila tem algum caso, né, Priscila? Eu acho que, na verdade, ela é necessária, Cristina. Eu acho que quando você está numa saia justa, se você tem a técnica, eu entendo que a comunicação ali vai ser muito mais efetiva se você implementá-la. Porque quando você é desafiado, imediatamente é o que a Paula falou ali, você vai ter que ter uma inteligência emocional, porque quando você está numa saia justa, você está sob pressão, né, o mais natural ali é você, de alguma forma, ir para a impulsividade, para a agressividade, que é a comunicação violenta. Se você tem a técnica e você vai evitar o julgamento, você não vai impor nada, você vai tentar construir, você vai trazer a questão do sentimento, né, conforme a técnica que a Paula trouxe, eu acho que você vai ter um resultado decorrente dessa saia justa
muito mais positivo do que você não ter a técnica. Então, eu acho que não tenho dúvida que, diante dos momentos saia justa, dos momentos mais complexos, a utilização da técnica vai te trazer um resultado muito mais efetivo, porque você sai ali da frente de julgamento, de exigência, e traz um contexto de agregar ali, né? Então, eu não tenho dúvida que ela é necessária. Eu acho que E um bom é esse sentido. treinamento, né, Priscila, Exato. provavelmente, para na hora poder sacar esse recurso e pôr em ação. Perfeito. E mais do que Ok. o treinamento, ele é, acho que é a sementinha, e é o que é um pouco do que a Paula trouxe. A recorrência da utilização É, ali, ela realmente vai tornar isso um hábito e vai ser muito mais fluido. No primeiro momento, você faz de forma ali intencional, né, um pouco mais direcionada, e depois isso se é. torna, né, com maior fluidez aí no seu dia a dia. Muito bom, obrigada. Obrigada, Cris. Adriana? Não, acho que complementando, acho que as situações de feedback, elas são sempre muito desafiadoras, porque realmente elas exigem um para casa, né, de quem vai dar esse feedback, de estar bem preparado, mas acho que quando a gente fala de assertividade, acho que no contexto cultural brasileiro, a gente confunde muito assertividade com agressividade, né? O fato de eu ser objetivo e de eu expor o que eu penso e o meu pedido e a minha necessidade, ele é muito confundido com agressividade ainda. Sim. E as pessoas assertivas, elas são criticadas por isso. E tem outro aspecto da não assertividade e que aparece muito no feedback, que é o vitimismo, né? Então, nas situações de feedback, ou você tem a vítima, né, aquele pobre coitado que também não está se comunicando de forma assertiva, e você tem ou o autoritário que se justifica, né, que apela ali para uma agressividade, para uma impulsividade, o que também não é assertividade. Então, o caminho é só treino mesmo, e ele não é fácil. Eu acho que a gente tinha que andar com o post-it, com os 4 passos o tempo todo, e Boa. fazer os para Perfeito. casa pré-feedback, né? Principalmente quem vai prover, o que que eu preciso dessa pessoa, o que que eu quero de mim, dela, porque numa situação de feedback eu estou pedindo algo para alguém, né? Ele precisa me entregar algo que não está sendo entregue, mas a forma como eu peço, eu posso despertar essas não assertividades e essas agressividades que são totalmente contra o que a gente espera, é o que a Priscila falou. Eu não vou ter o que eu preciso, notificando o meu parceiro pura e simplesmente porque ele tá descumprindo um combinado. Não é isso que você vai ter o resultado. Então, acho que é treino mesmo. Adriana, obrigada, né, pela colocação. Eu acho que você trouxe os exemplos exatamente no extremo, nos dois extremos da escala lá da Vera Martins, né? Ou a agressividade, que muitas vezes é confundida com assertividade, ou o vitimismo, que é a submissão, né? E eu vou trazer um terceiro, né, que a gente até conversou na preparação com a Priscila, que é quando a gente expressa o sentimento, que é o que a CNV pede para a gente fazer, muitas vezes é lido como uma vulnerabilidade nas empresas, né? Então, não pode falar de sentimento, né? Não pode dizer que está triste, não pode dizer que está com raiva, não pode dizer que está com medo. Imagino quantas vezes Priscila e o time todo jurídico da VLI devem ter sentido medo, né? Perante tantas incertezas, renovando concessão, lidando com, né, vários stakeholders, e a gente não pode, né, falar do que a gente sente. Então, assim, o que a CNV vem é dizer para a gente, não, podemos e devemos, né? E isso nos humaniza, isso nos aproxima, isso às vezes vai fazer a diferença até lá com o órgão público, né? Numa negociação importante. Então, acho que quebrar né, um pouco disso que está no mercado é papel também da CNV, né? Só agregando na sua fala. Eu vi que o Flávio queria falar. Flávio e Eliana. Eu posso falar, mas eu não Eliana. consigo abrir a câmera, gente. Me desculpe, boa noite. Sem problema. Boa noite. Na verdade, é o seguinte, eu gostaria de compartilhar, né, uma experiência. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa italiana, né? E nesta empresa, nós tínhamos um líder, né, muito forte na empresa que usava da comunicação agressiva para conseguir tirar dos funcionários, ou eu acho que eu faço até uma leitura de tentar extrair um limite maior do que eles poderiam dar. E o que eu vi acontecer?
nós tivemos uma rotatividade de mais de 50% dos funcionários que saíram, né, entraram outros, saíram novamente, e houve uma perda muito grande de história, de conhecimento da empresa. E isso leva muito tempo, né, para que a gente possa retomar ou colocar nos parâmetros, no patamar que era antes, né, porque a pessoa leva conhecimento, né, e isso foi gerou uma crise, digamos assim, na área, eu sou da área de finanças, uma crise muito grande dentro da empresa, que levou a rever, né, os princípios. Eu vou falar assim que naquela época não era tão, não faz tanto tempo, mas não era tão rígido a questão do compliance, né? Então, a empresa italiana já tem uma fama, né? Às vezes eles falam mais alto, gritam muito, então. Mas é uma percepção que eu tive muito ruim, né? Os funcionários não aguentavam ou não suportavam aquela liderança com uma comunicação muito violenta e faziam com que eles simplesmente, apesar de ser uma empresa grande, multinacional, muito boa, tinha esse problema de falta, né, de falha de comunicação. É um desafio, né? Porque aí vai, às vezes, além da organização, nós estamos falando da cultura, né? Da cultura italiana. Então, assim, o desafio é ainda maior, né? Mas é possível, né? Então, assim, se houver uma intenção, né, que isso, né, melhore, né? Então, eu já também atendi empresas, não necessariamente italianas, mas também com um contexto bem parecido, e isso era o principal agravante aí do turnover, como você disse, né, da rotatividade, é sempre um desafio, e normalmente a rotatividade, às vezes ela vem como uma desculpa, assim, está associada ao setor, é assim mesmo, no nosso setor, né, no varejo, na logística, é muito comum você ouvir isso, né, as taxas são altas, mas se você for olhar, tem sempre aquela empresa do mesmo setor que tem uma rotatividade mais baixa. Tem sempre uma empresa daquele mesmo setor que tem uma cultura diferente. Você vai olhar, está explicado pela cultura de gestão de pessoas, de liderança, de comunicação. Então, eu sempre gosto de desconstruir quando eu vejo isso, sabe? Aqui nosso setor é assim, é normal. Não, não é normal. Exato. Pode olhar mais profundamente, que está ligado às práticas da liderança, né? Até queria contribuir aqui, Paulo, acho que no comentário da Adriana e da Eliana agregaram muito aqui, e aí foi uma dor que meu time trouxe, inclusive no treinamento, assim, eles trouxeram, tá bom, estamos aqui treinando e a gente quer muito que isso aconteça, né, tanto da comunicação não violenta, bem como aqui da pirâmide da comunicação, mas como é que a gente garante que a outra parte vai receber isso bem? Como é que a gente faz isso de alguma forma multiplicar? Porque é um desafio. Muitas das vezes a gente não consegue tirar, né, todas as pessoas da empresa para treinar, mas assim, tem que ter esse treinamento. Então, né, foi uma questão que a gente discutiu muito lá, assim. E aí, à medida que algumas pessoas atuam ali, a gente vai, de alguma forma, influenciando as outras. E aí tem um estudo que fala para essa questão de mudança de cultura, um pouco que a Eliana trouxe, né? Se a gente tem pelo menos 30% ali da companhia atuando nesse formato, isso, de alguma forma, ele vai ser intensificado e vamos chegar ali no 100%, porque o próprio sistema expurga quem ali, de alguma forma, não está atuando nesse formato, né? Então, acho que eu queria trazer essa contribuição da necessidade desse education e uma coisa que a gente faz aqui na VLI, que funciona muito, é garantir que minimamente a liderança esteja treinada, porque ela é o grande espelho, a inspiração dos outros, ela que vai ali validar ou não, né, as atitudes do time. Então, eu recomendaria que fortemente, né, vocês buscarem cada vez mais o treinamento para as empresas, começando ali pela liderança e garantindo minimamente ali 30% para que possa ali realmente atingir o máximo, né, de pessoas possível dentro da companhia e mudar a cultura. Tudo bem. Flávio, tem a pergunta ainda, Flávio? É do jurídico, acho que está no mudo, Flávio. Acho que o fone. Nós não estamos te ouvindo.
Flávia é meu colega do doutorado, viu, gente? E é do mundo jurídico, viu, Priscila? É do seu mundo. Que É do legal, vamos seu trocar. mundo jurídico. Que bacana, fico feliz. Flávio, mas qualquer coisa você manda aqui no chat para a gente, né? Depois você E quando a gente escreve. tiver oportunidade, a Tá gente bom? responde. Combinado. Ô, Cláudia, eu vou pedir para você voltar na tela com a nossa tela que tem o QR Code, só para eu reforçar que a Priscila me deu o gancho aí para eu fazer o fechamento, né? Para a gente fazer o nosso fechamento. Estamos chegando aqui no final dessa masterclass. E dizer para vocês que na nossa plataforma a gente tem não só o curso da comunicação não violenta, mas nós temos o Pirâmide da Comunicação, temos o Storytelling, temos o Comunicação Corporativa, dá para criar uma jornada de comunicação, assim, comunicação na veia, vamos falar assim, né? Para levar a comunicação para um outro nível. E os estudos que a gente vê de comunicação, eles, como é uma competência transversal, os líderes que têm a comunicação mais desenvolvida, normalmente eles têm as outras competências mais desenvolvidas. Os líderes que têm a comunicação como um grande gap, normalmente prejudica a liderança, prejudica foco em resultado, prejudica trabalho em equipe. Então, trabalhar a comunicação é uma competência de base e de sustentação importante. E aqui está no formato EAD. Os cursos, eles têm cerca de 2 horas de duração, mas as aulas têm 15, 20 minutos em média. Então, é um curso fácil de fazer, tem PDI, tem ações práticas para serem implementadas no dia a dia. Não é só o curso, não é só a aula. Então, tem a aula e tem a possibilidade de aplicar com ações práticas e sendo acompanhadas individualmente por um PDI. Então, a plataforma ela é muito intuitiva, as empresas que usam estão colhendo bons resultados, então fica aqui o convite aqui no final, para vocês conhecerem, tem esse trial aberto, vocês conseguem ver a primeira aula de todos os cursos, e quem já tem conta não precisa nem criar conta, quem não tem, tem o acesso pelo LinkedIn ou a criação da conta diretamente por aí. Então, para a gente caminhar para o fechamento, Flávio está aqui conosco, eu estou vendo Mojidê. Mojidê tem uma fala. Vai lá, Mojidê, antes de eu fazer o fechamento. Boa noite, gente. Boa noite. Falando de comunicação, que é um assunto que eu adoro, sou fã e trabalho com isso. Eu não podia deixar de contar uma história, né, Paula? Eu adoro histórias. Que bom, E storytelling tem tudo a ver com a comunicação. E é uma história reflexiva, e eu acho que vai trazer um tom gostoso para essa aula, para a gente fechar e pensar à noite. Diz que um rei, ele sonhou que ele perdeu vários dentes na boca dele. E ele chamou o intérprete de sonhos e pediu que ele interpretasse esse sonho. O intérprete, muito pesaroso, disse: Majestade, eu sinto muito, mas o senhor vai perder os familiares mais próximos seus, um a um, vão morrer muito em breve. O rei ficou furioso e mandou matar cortar a cabeça desse intérprete e pediu que chamasse um outro intérprete. O pobre coitado do novo intérprete, sem saber do fim fatídico do primeiro, foi lá prontamente. O rei novamente contou o sonho dele e esse intérprete novamente falou: Majestade, eu sinto muito, mas seus familiares mais próximos vão morrer um a um e muito em breve. Novamente, esse rei ficou furioso e mandou matar esse intérprete e pediu que lançasse a voz no reinado que encontrasse o maior intérprete de todos os tempos. Então vem essa figura mítica persa. Eu tenho que puxar para o meu lado porque eu tenho uma família persa, né? Então eu cresci escutando histórias na minha infância. E essa figura mítica persa que chama Mullah Nasreddin, muitos pode ser que conheçam, ele então chega para interpretar o sonho do rei. E o rei então novamente conta: eu sonhei que vários dentes da minha boca caíram. O que isso significa? Mullah Nasreddin, muito sabiamente, vira para o rei e fala assim: Majestade, eu tenho uma excelente notícia para te dar. E o rei, então, ele fica surpreso e fala assim:
a sua vida é tão longa, que o senhor vai viver mais do que a maioria dos seus familiares. Então, o que que significa? A comunicação, ela não precisa mudar no sentido da informação, os dados são os mesmos. É o como a gente transmite essa mensagem e tem a ver com o interlocutor. A gente prestar atenção do que ele precisa escutar e a forma como a gente transmite isso faz toda a diferença na interpretação da mensagem que a gente quer dar. Então, foi só uma degustação aqui. Muito bom, Magide, muito obrigada, né, por compartilhar e dizer que a gente fez isso, né, numa empresa que foi super legal, que é ensinar as pessoas da empresa a contar histórias, né, é um princípio milenar, e como que a gente perdeu isso, né? Magide, ela é do nosso time da Spine, né, e trabalha com desenvolvimento, com assessment, com coaching, e ela brilha, né, nos feedbacks, com as histórias, e é sempre muito marcante, então, assim, obrigada, né, obrigada por engrandecer aqui a nossa aula, né, nesse fechamento. Muito bom. E, gente, só para dizer para vocês que a gente vai seguir ao longo desse ano com outras masterclass, e a próxima deve ser ali entre julho e agosto, com outro colega nosso de doutorado, Flávio, que é o Rafael Takei, que gravou um curso para a gente que chama Engajamento, como liderar da cultura à execução estratégica. Então, o curso dele ficou fantástico. Nossa próxima masterclass vai ser com ele. Nós já estamos organizando, vendo data, vendo tudo. Deve ser aí entre julho e agosto. Então, convidaremos todos vocês, né, novamente, e espero que a gente possa estar sempre agregando valor aqui com essas aulas abertas, e ficamos aí à disposição, né, eu e Priscila, se quiserem trocar mais ideia, né, conversar um pouco mais, esclarecer mais um pouco de como é que está sendo essa prática, vai ser um prazer. Né? Priscila, muito obrigada, né, por estar aqui conosco, ter, né, compartilhado, né, toda essa vivência incrível, né, que você tem feito na VLI, e não tenho dúvida que isso te leva para um outro patamar, né, como executiva, como líder. Então, muito bacana te ouvir e ver tudo, a forma, né, como você vem conduzindo essa liderança do jurídico. Eu que Obrigada. agradeço, Paula. Foi uma honra estar aqui com vocês, essa troca, né, essa conversa aqui com todos vocês. E eu também mantenho aqui, né, meu LinkedIn, tudo disponível aí para a gente continuar tendo as nossas trocas, que sempre são enriquecedoras aí. Muito bom. E obrigada a todos, né, que estiveram aqui conosco. Espero que tenha valido a pena, né? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Boa noite.